Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, na graça? Nosso irmão Alberto Lírio, do canal Alberto Lírio. Eu sou ensinador da graça, pregador da graça. Pregador não, eu fico meio chateado de usar esse termo pregador, mas eu sou ensinador da graça e tenho convicção disso. Hoje, depois de 45 anos no evangelho, vamos dizer assim, um evangelho que não me ensinaram durante 45 anos, hoje eu posso dizer que sou livre e estou na graça de Deus. Eita, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Criador. Lembre-se que no vídeo anterior eu falei que ia fazer a segunda parte, falando sobre o ano 70 e as lágrimas sobre Jerusalém. Então eu quero te pedir aquilo que eu sempre peço. Se inscreva no nosso canal, também compartilhe os nossos vídeos, deixa o seu like aí, dá uma força lá. Quando você dá um like, é porque você está dizendo ao YouTube que você gostou do vídeo e que está recomendando para outras pessoas. Dá a curtida, curtida é like. Também faça o seu comentário. Meu querido, veja bem, eu quero falar agora, nesse segundo vídeo, eu fui gravar logo porque hoje eu tenho tempo, né? Recebi um telefone que não vai ser preciso, né? Eu fazer o que eu ia fazer a parte da tarde, então eu achei por bem gravar esse vídeo logo. Veja bem, então esse vídeo aqui é o segundo, tá bom? É o número 2. Número 1, o anterior, que eu gravei assim que eu cheguei do meu trabalho. E agora, como eu não vou precisar sair hoje, eu vou fazer o segundo vídeo. Veja bem, meus queridos. Judá, quando caiu, eu vou falar aqui. Judá cai, Jerusalém é destruída e Zedequias fica cego. Talvez eu não vou usar a minha Bíblia aqui, porque eu vou falar sobre a queda de Jerusalém do ano 70. Muita gente se pergunta se isso aconteceu mesmo, e pouca gente sabe que não está relatado na Bíblia pormenorizada, porque a Bíblia parou de ser escrita antes do juízo. Se o juízo tivesse acontecido no ano 70 DC e a Bíblia tivesse sido continuada, vamos ver se eu falei certo. Se a Bíblia continuasse sendo escrita, claro que o juízo estaria relatado pormenorizada. Mas Cristo, o Filho de Deus, consentiu ou permitiu a João que ele escrevesse o juízo que iria acontecer em Jerusalém no ano 70 DC, no Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse está registrado o que ia acontecer no ano 70 DC. Então veja bem, aqui eu quero falar sobre o quê? Preste bastante atenção. Judá cai, Jerusalém é destruída e Zedequias fica cego. Isso você vai encontrar no livro de 2 Reis, o capítulo, deixa eu melhorar minha posição aqui, o capítulo é o 24, 25 e também segundo Crônicas, o capítulo 36, não se esqueça que você vai estudar em casa, o versículo 5 ao 21, segunda Crônica 36, o versículo 5 ao 21. Então eu quero falar uma coisa aqui para você muito importante. Depois da morte do rei Josias, e isso você vai aprender lá aonde eu citei para você. Depois da morte do rei Josias, que era rei de Judá, o reino do sul, preste atenção para você entender como que se deu a queda em Jerusalém. Depois da morte do rei Josias, que era o rei de Judá, preste atenção no que eu vou te falar. O reino do sul, então o que aconteceu ali? Ele se declinou rapidamente em 25 anos. Depois que o rei Josias morreu, deixa eu parafrasear aqui. Depois que o rei Josias morreu, o reino de Judá, aonde ele era rei, ele se declinou, que ficava no sul, que no norte é Samaria, né? Que é o reino de Israel. Ficou a parte de cima e a parte de baixo, o norte e o sul. Então, depois que o rei Josias morreu, que era rei de Judá,
o reino do sul, aonde ele era rei, se declinou muito rápido. Em 25 anos, esse reino se declinou. Veja o que aconteceu ali então. Quando o reino ele se declinou, o rei do sul, o que aconteceu? Em 25 anos, 4 reis tinham governado e essa nação estava à beira da conquista. Você entendeu? Depois que o rei Josias morreu, o reino de Judá, que era o reino do sul, ele se declinou muito rapidamente. Em 25 anos, 4 reis tinham governado e a nação estava à beira da conquista. É muito pouco, né? Em 25 anos, 4 reis governar o reino do sul. É muito pouco, não é? Então, veja bem, como ela estava à beira da conquista, então o que aconteceu? Babilônia. Agora, o poder que estava com ela, a Babilônia, quem que estava então sobre o domínio da Babilônia? O reino do sul, o reino de Judá. Agora, o rei Zedequias foi obrigado a assistir ao assassinato de seus filhos e em seguida ele foi cegado. Isso aí. No final das contas, além de ele ser obrigado, o rei Zedequias ser obrigado a assistir ao assassinato dos seus filhos, também ele foi cegado justamente na mesma época. Então foi o triste fim de uma nação que já tinha sido grandiosa, mas não se esqueça que todos o juízo que Jerusalém passou foi devido à sua idolatria e desobediência para com Deus. Então veja bem, foi o triste fim, esse período, deixa eu olhar nos seus olhos, tudo isso aconteceu por causa da desobediência da nação de Israel. Então agora, vocês veem que essa nação está chegando um fim, uma nação que foi tão poderosa, foi tão grandiosa nos reinados de Davi e nos reinados de Salomão. Então, ao longo dos séculos, preste atenção nisso aqui. Você que quer aprender um pouco de história bíblica, é bom você aprender a prestar atenção nisso aqui. Porque nós, os ensinadores da graça, nós fazemos questão de mostrar com fatos aquilo que nós falamos, tanto na história bíblica, como também na graça de Deus, com respeito ao que é a nova aliança. Então veja bem, ao longo dos séculos, o que aconteceu? Jerusalém, ela foi a pulsação da vida e da história de Israel. Isso aí que você ouviu. Abraão, ele foi pela primeira vez a essa cidade de Jerusalém, quando ela se chamava Salém. Lembra da passagem de Gênesis 14? Você vai entender, se você for ali, meu querido, eu não vou citar a Bíblia, que eu não vou ler, na verdade, eu vou citar, para depois você em casa estudar a história, porque tudo que nós falamos, nós temos que comprovar na Bíblia. Então, em Gênesis 14, está escrito, principalmente a partir do versículo 18, até o versículo 22, está registrado isso. Então, pela primeira vez, Abraão, ele foi a essa cidade, mas ela se chamava Salém, ainda não era Jerusalém. Então veja bem, quem era o rei de Salém na época que Abraão foi visitar essa cidade? Era Melquisedeque. Posteriormente, Abraão quase sacrificou o seu filho Isaque sobre o Monte Moriá, que hoje, né, nos dias atuais, na época, aquele Monte Moriá, em que Abraão quase sacrificou o filho dele, Isaque, aquele monte
seria o futuro local onde se construiu o templo. Isso você vai observar também em Gênesis capítulo 22. Agora, nos dias dos juízes, Jerusalém, que então era chamado de Jebus ou Jebus, né? Depende do seu entendimento. Na época dos juízes, Jerusalém recebeu o nome, na época de Abraão, Salém, e na época dos juízes, ela tinha o nome de Jebus. Ela foi conquistada por Josué, lá em Josué, no capítulo 10, você vai ver isso, mas com o passar dos anos, a cidade, ela retornou ao controle dos cananeus. Olha que triste. Preste bastante atenção. Depois que Josué conquista essa cidade, lá em Josué no capítulo 10 você vai ver isso, ela, com o passar dos anos, essa cidade Jebus e Salém, que ainda não era Jerusalém, ela retornou ao controle dos cananeus. Agora, já na época do rei Davi, finalmente trouxe Jerusalém de volta ao controle israelita. Quando Davi, ele foi empossado como rei, quando ele virou rei, ele trouxe Jerusalém, tá ouvindo? Tá prestando atenção nisso aqui? Porque isso aqui é aula de história, tá? Para os pregadores, né, do sistema religioso, que não sabe, ou não entende, ou não quer ensinar você o que é a igreja hoje no sentido espiritual, que não tem nada a ver com o templo físico, tem nada a ver com religião, eles não ensinam isso aqui para você. Eles acham que a gente não conhece história bíblica. Por que eu estou fazendo esses 2 vídeos sobre a queda de Jerusalém? Para eles, quando nos criticar, os ensinadores da graça, eles saber que a gente tem conhecimento de causa. Então, meus queridos, o rei Davi, quando Davi tomou posse, finalmente, ele trouxe Jerusalém de volta ao controle israelita. Ele derrotou a cidade e a proclamou, presta atenção, e a proclamou como a sua capital. Aonde está isso, irmão Alberto? Escrito? Está escrito? Está, claro que está. Olha em 2 Samuel, no capítulo 5. No capítulo 5 de 2 Samuel. Estude lá o capítulo e você vai aprender. Então, Davi, ele tornou Jerusalém muito forte. Na época que Davi, quando ele reconquistou da mão dos cananeus, ele fez o quê? Então, ele tornou essa cidade muito forte e muito próspera também. Então, e ele fez o projeto para a casa de Deus. Olha como que começou a história do templo e como que começou essa história de Jerusalém virar a capital indizível de Israel até hoje. A ONU reconhece Tel Aviv como a capital de Israel, mas a Bíblia, e para os judeus remanescentes, Jerusalém é e sempre será a capital indizível de Israel. Não há como você descrever para os judeus a cidade de Jerusalém como a capital indizível até hoje do reino de Israel. Então, meus queridos, foi aí que Davi, então, ele começou a projetar a casa de Deus, que na velha aliança chamava-se templo, mas aquele templo era físico. Mas Davi, ele projetou. Quando Salomão, então, edificou o templo, Jerusalém se tornou o ponto central da nação de Israel. Muitas vezes por ano, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Muitas vezes por ano, os israelitas viajavam a Jerusalém de todas as partes da nação para guardar várias festividades. Quando eu falo guardar, é para, vamos dizer assim, como é que eu digo? Guardar era para festejar, guardar, festejar ou participar das festividades. Então eles viajavam
os judeus, os israelitas, eles viajavam a Jerusalém de todas as partes da nação, quer dizer, do país, né, para as festividades, para adorar a Deus no templo. Aí surgiu, até hoje, o costume dos judeus era adorar a Deus no templo. Estude o capítulo 4 de João, e você vai aprender isso. Por que que Jesus fala com a samaritana que a verdadeira adoração passaria a ser no espírito e em verdade, não seria mais nos montes como os evangélicos faz hoje, como os religiosos faz hoje, como os crentes faz hoje. Os crentes nunca aprenderam a graça, sabe por quê? Porque os líderes deles são irresponsáveis, que não ensinam o que é a graça e não ensinam o que é viver o reino de Deus aqui na terra. Eles ainda estão esperando a manifestação de Cristo fisicamente. Eles vão morrer esperando, porque a manifestação do Filho do Homem já aconteceu. Aconteceu no ano 70, justamente quando aconteceu a destruição, como Daniel disse, a desolação de Jerusalém. Então, meus queridos, as pessoas têm que aprender isso, mas só aprende se for para a história. Então você precisa aprender a história. Então, quando os israelitas viajavam para Jerusalém, muitas vezes por ano, era para participar dessas festividades, para guardar as festividades, para adorar lá no templo. Adorar quem? No Velho Testamento era adorar a Deus, e só tinha um lugar físico e específico para se buscar a Deus na velha aliança. Na nova não. Onde eu vou, Deus está comigo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6. Se você não tiver preguiça, você, além de entender a revelação da graça, você vai sair correndo de dentro dos templos. Quando você estudar João capítulo 10, para aprender quem é o diabo ali, você tem que voltar ao capítulo 9. Estude capítulo 9 e capítulo 10 junto, de João. Senão você vai achar que o diabo, que na verdade não é diabo, João 10:10, a Bíblia fala que é ladrão. Mas os ensinadores da religião ensinaram as suas ovelhas, que ovelha também era na época da lei. Nós não somos ovelhas, somos filhos de Deus, eleitos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Então, para nós que estamos na graça, a verdadeira adoração deixou de ser num templo físico. Por isso que os ensinadores da graça e muita gente no Brasil inteiro e no mundo está se libertando das artimanhas dos homens. Eles querem arrecadar dinheiro, eles querem que o povo sustenta eles, então eles dizem que o verdadeiro lugar para se buscar a Deus ainda é dentro de um caixote, e ainda por cima com uma placa na igreja mostrando que ministério que é e mostrando quem é o pastor presidente. Na minha vida, o meu pastor presidente é ele, o Criador dos céus e da terra, Jamé, como dizem os nossos irmãos da graça. Então aprenda isso aqui, meus irmãos. A cidade, essa cidade de Jerusalém, preste atenção nisso aqui. O que eu não esqueci, eu vou falar. Essa cidade, ela tinha uma beleza, ela tinha uma riqueza esplêndida. Ela era, vamos dizer assim, imensurável ou indescritível a beleza e a riqueza que essa cidade tinha. E logo com isso, o que aconteceu? Já que ela era bela, já que ela era rica, o que aconteceu? Logo ela ficou conhecida na época, no mundo de então, como uma das mais belas cidades do mundo antigo. Irmão Alberto, o que era o mundo antigo? Você quer saber? Você acha que existia mais de 250 nações na época? Não. Se você estudar direitinho o capítulo 2 de Atos, você vai ver que o mundo de então tinha ali, salvo engano, 16 nações presentes.
Era o mundo de então. Era o mundo daquela época. Somente aquelas 16 nações. Mas quando Israel, meu querido, ela se dividiu em duas partes, Jerusalém, ela perdeu muito da sua importância. Mas por que, irmão Alberto? Os reis ímpios, eles foram em maior número do que os bons. É só você olhar a lista dos reis de Israel. Então, ela perdeu muita importância por causa disso. Então, quando os reis ímpios, como eles eram em maior número do que os reis bons, então o que aconteceu? A cidade tornou-se ímpia. Depois de vários avisos dos profetas de Deus, a cidade que foi tão bela completamente, né? Agora, essa cidade, o que iria acontecer com ela? Ela foi completamente destruída pelos babilônios. Isso aí que você ouviu. Agora, olha uma coisa, preste bem atenção numa coisa. Um certo rei, capturado, ele era um prisioneiro valioso. Quando um rei, ele era capturado, ele era um prisioneiro de muito valor. Por quê? Porque um rei vitorioso, naquela época, ele colocava o seu pé sobre o pescoço do seu inimigo para simbolizar domínio. Agora, às vezes você imagina assim, Malber, agora eu estou entendendo porque quando a gente era criança, às vezes o nosso pai botava o pé no nosso pescoço. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Eu devia ter uns 5, 6 anos, a gente aprontava muito, né? E o pai da gente, às vezes, quando batia de sandália, de cinto, de galho de goiaba, tinha um costume de botar o pé no pescoço da gente. Então, meus queridos, quando acontecia isso em Israel, quando o rei, né, ele era capturado como prisioneiro, ele era um cara muito valioso. Então, o rei que capturava esse cara, esse outro rei, ele colocava o seu pé sobre o pescoço do seu inimigo para simbolizar domínio. O que acontecia então? No Império Babilônico, por exemplo, o rei da Babilônia, ele progrediu, mas ele progrediu tão rapidamente quanto ele decaiu. Esse é o problema de muita gente fala. O problema de você crescer rápido é que você pode cair rápido também. Então, o reino de Babilônia, ele progrediu muito rápido, né? O reino de Babilônia, ele progrediu muito rápido. Então, quando ele decaiu muito rápido também. Esse é o problema, como eu falei. Agora, em um século, eles derrotaram, presta atenção nisso aqui, em um século, em 100 anos, eles derrotaram os assírios, chegaram a ser uma potência mundial e mas eles, em um século, eles fizeram da Assíria, chegaram a dominar a Síria, presta atenção nisso aqui, eles derrotaram os assírios, eles chegaram a ser uma potência mundial, mas eles se desmoronaram na extinção pelo poder dos persas. Os persas dominou. Por quê? Cresceu muito rápido. Foi vamos dizer assim, como que eu uso a palavra? Eu esqueci, né? Eu esqueci a palavra, tá? Mas não leve a mal, não. Ascensão. Foi uma ascensão muito rápida. Mas em 100 anos, do jeito que eles cresceram, eles decaíram também. Derrotaram. Esses caras, eles derrotaram os assírios. Tiveram muita força. Tiveram muita opulência. Chegaram a ser uma potência mundial. Mas eles se desmoronaram, né? Ficaram na extinção pelo poder dos persas. Agora você observa bem, quando a gente chega em Nabucodonosor, por exemplo, quando o livro de Daniel relata isso,
quando a gente chega em Nabucodonosor, Nabucodonosor, ele foi o mais poderoso, ele foi o governante mais poderoso da Babilônia. 3 vezes ele levou o cativo de Judá, você sabe da história, para suprimir, imagine você, meus queridos, 3 vezes esse rei de Babilônia, ele levou os cativos de Judá para suprimir as suas revoltas. Na última vez, que pelo menos é o que a história registra, no ano 586 a.C., Jerusalém foi completamente destruída e Judá deixou de existir como nação. Olha se não está cumprindo as profecias de Daniel, de Jeremias, do próprio Ezequiel. Olha que se isso não está acontecendo. Isso é história, tá, meu querido? Mas, essa é a parte boa. Mas, os sucessores de Nabucodonosor, leia o livro de Daniel. E também estude a história. Mas, é importante esse advérbio. Às vezes a gente usa aqui umas frases incompletas. Eu, não sei se é minha língua que é um pouco pegada, eu não sei. Mas o importante é que você está entendendo, o que eu estou falando. Os sucessores, meu querido, desse Nabucodonosor, eles foram muito fracos, pelo menos é o que a Bíblia e a história um pouco resistem, Eles foram muito fracos e logo a Babilônia começou a decair. O que aconteceu então? O seu vasto exército e a sua bela e linda capital tinham um custo muito alto para o seu sustento. Irrompeu a rebelião. Em poucos anos, o rei Ciro e os persas derrotaram então a Babilônia no ano 539 a.C. Ciro, ele era um homem misericordioso, um dos seus decretos, por exemplo, um dos decretos de Ciro permitiu que os israelitas retornassem à tua terra. Você conhece a história, Neemias e Esdras relatam isso. Então, ele permitiu, por ele ser bom, por ele ser compassivo, por ele ser bom e compassivo, ele permitiu, com um dos seus decretos, ele permitiu, então, que os israelitas retornassem à sua terra. No cativeiro, o povo tinha então aprendido uma coisa, aprendido muito, mas muito, sobre a obediência de Deus. Precisou Deus permitir, deixa eu olhar para você, permitir que lá em Babilônia, no cativeiro, os judeus, os israelitas, eles tivessem consciência de quanto seria ou é importante você ser obediente a Deus. Então, meus queridos, a história de Jerusalém é muito mais do que as pessoas imaginam. Tem crente que eles querem que tudo esteja registrado na Bíblia. Eles querem que tudo, até os acontecimentos históricos do mundo em geral, eles querem que esteja na Bíblia. Eles querem pegar tudo mastigado. Crente não gosta de ler Bíblia. O crente, ele não gosta de estudar a Bíblia. O máximo que o crente faz é ler a Bíblia quando vai para os templos religiosos. Mas crente, ele não gosta de estudar a Bíblia. O máximo que faz é ler. Agora, veja bem, a história de Jerusalém é muito linda. Nem tudo sobre Jerusalém está na Bíblia, não. Muitas coisas estão na história. Aí você tem que pegar a história de Jerusalém, as dinastias de Jerusalém, não é? E para aprender. Os patriarcas de Israel, você tem que aprender. Os reis de Israel, você tem que aprender. Os juízes, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Aí você vai entender por que esses benditos líderes religiosos não querem tirar a boca do peito
não quer tirar a boca da mama, porque enquanto estiver saindo leite, eles vão se alimentar de leite. Quando não sair mais leite, eles vão continuar se alimentando do sangue que vai sair da teta. E quem é a teta? Pensa você. Dê nome aos bois, entendeu? Então, meus queridos, a história de Jerusalém é muito mais do que a gente imagina ou pensa. Por exemplo, eu citei Salém, lá na época de Melquisedeque, não é? Então o que acontece? Nós sabemos, nós da graça e aqueles que estudam, nós sabemos que Jerusalém, ela já existia nos tempos de Abraão, quando era conhecida como Salém. Lembra que eu falei de Gênesis 14? Agora também se acredita na história que o Monte Moriá, para onde Abraão viajou a fim de sacrificar o seu filho, Isaque, é o local onde o templo de Jerusalém foi edificado, séculos depois. Eu disse que está registrado em 2ª Crônica, não foi? Lá no capítulo 3, que você deve ler. E a palavra Jebus, que também era um dos nomes de Jerusalém, na época em que os israelitas atravessaram o Rio Jordão e começaram a tomar posse da terra prometida, Jerusalém era conhecida como Jebus, ou Jebus, né? Como queira alguns. E ela era habitada pelas tribos dos jebuseus. Lembra que Deus citou isso várias vezes? Olha, por exemplo, o capítulo 15 de Josué. Você pode olhar também o capítulo 1 de Juízes. Por exemplo, o capítulo 19 também de Juízes. 1ª Crônica, capítulo 11, por exemplo, você pode ver isso lá. Então, a cidade já era fortemente defendida por muros e também por portas ao seu redor. Agora, como que ela se tornou capital de Israel? Tanto Salém como Jebus, ou Jebus. Quando Davi, ele foi coroado, foi quando Davi foi coroado rei. Ele conquistou então a cidade de Jerusalém, derrotando os jebuseus, fazendo com que alguns guerreiros que ele comandava, né, entrasse na cidade por um túnel, que tinha túnel, existe até hoje, né, túneis que a arqueologia está descobrindo. Então Davi fez seu soldado entrar por um túnel subterrâneo, maneiro, né, a história, né, bonita, né? Então esses túneis subterrâneos. Então Davi fez de Jerusalém o quê? A capital do reino unificado. Eita coisa bonita, história bonita, não é? Eita, graças a Deus. Deus, ele tem seus propósitos e usa quem ele quer, não é? Não é? Então, veja bem, meus queridos, olha isso em 2 Samuel, capítulo 5, se você não vai encontrar o que eu estou falando. E você também estuda 1ª Crônica, tá? Capítulo 11, aí já é 1ª Crônica, capítulo 11, você vai encontrar isso lá, né? Tudo que eu acabei de falar então. Então, veja bem, Davi, ele também, quando ele fez isso, deixa eu olhar bem para você aqui. Quando Davi fez isso, o que aconteceu? Ele trouxe a arca do concerto. Essa é uma das partes mais importantes para você ouvir e começar a pensar. Quando Davi fez isso, ele faz de Jerusalém a capital unificada do reino de Israel. Então Davi trouxe a arca do concerto que tinha sido capturada pelos filisteus. Essa arca, ela tinha sido capturada pelos filisteus. Então Davi retoma e ele traz ela de volta a Jerusalém. E ela fez da cidade o centro de adoração ao Deus de Israel. Olha que bonito. Quando Davi trouxe a arca de volta, que ela foi capturada pelos filisteus, aí ele traz a arca de volta para Jerusalém e faz da cidade o centro de adoração ao Deus de Israel. Então Davi comprou de um homem, presta atenção nisso aqui que é muito importante. Então Davi, ele comprou de um homem chamado Araúna, preste bem atenção nesse nome, um homem chamado Araúna. Ele comprou, então, o local da sua eira. Ele foi
provavelmente, esse lugar foi provavelmente nesse local que o templo foi edificado por Salomão. Isso é lindo, né, irmãos? Quem era Salomão? O filho de Davi, que teve a incumbência de construir o templo. Isso aconteceu nos anos mais tardes, depois que Salomão se transformou em rei, ou quando ele foi ungido rei. Irmão Alberto, tudo que o senhor está falando aí é bonito e lindo, mas essa parte que o senhor falou, aonde está? Cabeça, vai lá em 2 Samuel, no capítulo 24, vai lá também em 1 Crônicas, capítulo 21, tá tudo registrado isso aí que eu falei. Agora, então, meu irmão Alberto, então beleza, nós estamos entendendo até agora. E o templo de Salomão? Agora, esse cara, o Salomão, presta atenção, ele é o rei de Israel. Então Salomão, que era filho de Davi, ele edificou um novo muro defensivo ao redor da cidade. Mas Salomão, ele cria ali, ele edifica um novo muro ao redor da cidade e construiu o templo que seu pai Davi, que era Davi, ele não teve permissão para construir. Irmão Alberto, não teve permissão por quem? Pelo próprio Deus. Olha lá em 1 Reis, capítulo 6, você vai encontrar isso. Mas estude mesmo, tá, meu querido? Quando eu cito o capítulo, mas não é para você estudar só um versículo, não. E nem 2, nem 3, não. Você quer aprender a palavra? Você quer aprender Bíblia? Estude mesmo. Não tenha preguiça, não. Não tenha dó. Então, o templo foi ricamente, mas ricamente mesmo, como é que eu uso a palavra? Decorado ou embelezado. Ali, quando Salomão edifica o templo e faz os muros de proteção em redor de Jerusalém, o que ele faz então? O templo ele foi ricamente decorado e edificado com materiais e artesão do Líbano. Isso que você ouviu. Do Líbano. Eita glória. Aleluia. La Shalom La Rema, né? Shalom La Rema. Então, o que acontece ali? Olha, lembra que eu falei com você do túnel que Davi mandou o soldado utilizar? Agora, um dos túneis tinha o nome do próprio rei. O túnel de Ezequias. Irmão Alberto, está na Bíblia? Está. 2 Reis, capítulo 20. O rei Ezequias, então, ele fortaleceu ainda mais as fortificações da época que ele era rei, as fortificações da cidade. Na época que ele era rei, ele fortificou, né, a cidade, ou em toda a cidade, na verdade, né? Quando ele mandou fazer esse túnel, que esse recebeu o nome dele. Agora, ele construiu um túnel com o nome dele, o rei Ezequias. Agora, esse túnel, meus queridos, ele tinha aproximadamente, pasme você, 533 metros. Parece pouco, né? 533 metros, né? Parece pouco. Agora, era o quê? 533 metros de extensão. Imagine você, se hoje no século 21, 533 metros de túnel já não é pequeno, parece pequeno, né? É mais um pouquinho do que meio quilômetro. Imagina na época que não tinha tecnologia para isso. Então, meus queridos, esse túnel, na época do rei Ezequias, ele tinha 533 metros de extensão para trazer água. Presta atenção, para trazer água, meus queridos, até aonde? Ezequias, ele mandou construir esse túnel para trazer água até a cidade. Eita glória! A água vinha da onde? A Bíblia diz que era da fonte de Gion, lá em 2 Reis, capítulo 20. Isto era o que, irmão Alberto? Particularmente, meu querido, isso que o rei mandou fazer, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer rei, não. Isso
era particularmente importantíssimo, mas era muito importante em tempos de guerra ou em tempo de cerco. Esse túnel que levava água, né, lá da cidade de Gion, ou da fonte de Gion, até para dentro de Jerusalém, era muito importante, principalmente quando a cidade ela era cercada por inimigo. Agora veja bem, meus queridos, foi justamente, eu estou me lembrando aqui de uma coisa importante, foi justamente, meus queridos, foi justamente durante o reinado de Ezequias que Jerusalém foi sitiada por Senaqueribe. Se você observar 2 Reis, capítulo 18, você vai encontrar isso. E quando a cidade foi sitiada por Senaqueribe, né, que era o rei da Síria, o cerco, né, ele foi levantado e a cidade sobreviveu. Mas enquanto ela estava cercada, essa fonte, ela serviu e muito. Tá vendo a inteligência? Por isso que eu falo que sonho é arrebatamento de espírito. Muita gente nunca observou isso na Bíblia, mas sonho é arrebatamento de espírito. Então, quando aconteceu então a conquista por Nabucodonosor, eu falei do rei Ezequias, falei de Salomão, falei de Davi. Então, quando aconteceu a conquista por Nabucodonosor, mas em 597, né, antes de Cristo, a cidade ela foi tomada por Nabucodonosor. Pasme você, meu querido, foi tomada por Nabucodonosor de Babilônia, né? Lá, Nabucodonosor da Babilônia, lembra que eu falei com você? Então, levou os líderes do povo do cativeiro na Babilônia e saqueou os tesouros do templo. Lá em 2 Reis, no capítulo 24, está registrado isso. Agora, pasme você, que situação. Pasme você, que situação então que o povo fica. Então, eles saquearam os tesouros do templo, saquearam os tesouros da cidade. Então, tudo nessa época que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele levou o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, ao cativeiro lá na Babilônia e saqueou todos os tesouros do templo. Olhe bem lá em 2 Reis, capítulo 24, você vai aprender isso. Então, o que aconteceu? Posteriormente depois, logo depois que aconteceu isso, o que nós vamos ver então? Lá em 2 Reis, capítulo 24, você vai observar que depois disso, o rei, que era marionete, vamos usar essa expressão, que era uma marionete, né? Zedequias, ele se revoltou contra a Babilônia. Marionete porque a forma que ele foi pego e levado cativo. Por isso que eu estou usando a palavra marionete. Então veja bem, o rei marionete Zedequias, olha o que esse bendito fez. Ele se revoltou contra a Babilônia. Como resultado disso, o que aconteceu? Nabucodonosor sitiou e tomou Jerusalém no ano 586 a.C. Olha só, o cara estava preso, estava sitiado, tinha sido levado ao cativo, ainda se revoltou, foi o estupim para acontecer aquela guerra. Então o que aconteceu aí? Dessa vez, quando aconteceu então essa destruição, como resultado disso, Nabucodonosor, então, ele fez o quê? Derrubou os muros e queimou o templo. Isso foi antes de Tito e Vespasiano. Olha só, isso aqui foi em 586 antes de Cristo. Até a gente chegar ao ano 70, porque não sei se você sabe, mas no passado os tempos era contado para trás, não era contado para frente, entendeu? Então, o ano 70 que foi a manifestação do juízo. Então veja bem, meus queridos, mas eles reconstruíram, depois que isso aconteceu, reconstruíram, por volta do ano de 539 a.C., alguns judeus retornaram a Jerusalém, né, com a permissão de Ciro, e começaram a reconstruir o templo e algumas casas em particular, no ano 445 a.C. Então Neemias, ele foi feito governador
e supervisionou Neemias, né? Ele supervisionou também a reconstrução dos muros de proteção e também das portas de Jerusalém. Embora um século depois, Alexandre, lembra de Alexandre? Alexandre o Grande capturasse Jerusalém e ele não destruiu a cidade. Estude um pouco sobre as qualidades, as características de Alexandre o Grande e você vai ver que é muito importante. Depois que passa o período de Alexandre o Grande, quando ele conquistou também Jerusalém, mas ele não destruiu a cidade, nós chegamos então a Herodes o Grande. Então, quando nós chegamos em Herodes o Grande, já no ano 37 a.C., o que aconteceu? Herodes o Grande foi empossado, olha que bonito, Herodes o Grande foi empossado como rei de Israel, sob o controle romano. Aí, ele deu início a um importante programa de edificações públicas, Herodes o Grande. Aí, tem mais uma coisa acontecendo. Aí, ele foi expandindo a cidade, né? Fortalecendo os muros, ampliando e ornamentando também, né? O templo. Ele também construiu um palácio para ele mesmo e a fortaleza Antônia para a guarnição romana. Agora é bonito isso, né, meus queridos? Isso já na época de Herodes o Grande. Agora que eu quero dar o checkmate. Agora eu posso falar do ano 70. Quando nós chegamos no ano 66 depois de Cristo, aí já é depois de Cristo, os judeus se rebelaram contra Roma e depois de uma mais longa luta, eles foram derrotados. Aí o comandante romano Tito, ele destruiu a cidade e também o templo. Praticamente as únicas partes que sobreviveram nesse combate foi algumas camadas, né, de uma construção de pedra conhecida hoje como o Muro Ocidental ou o Muro das Lamentações. Bonito, né? Bonito, né? Bonito, né? Legal, né? Mas é legal mais ainda você entender a história que aconteceu para você entender a Bíblia. Então, Jerusalém, meus queridos, presta atenção nisso aqui. Jerusalém, às vezes chamada de cidade de Sião, o nome de uma das colinas sobre as quais ela está edificada, está situada sobre um planalto, lá nas colinas de Judá, a mais de 800 metros acima do nível do mar. Ela tinha as características, essa cidade, ela tinha as características ideais para uma cidade. Era facilmente defensiva, né? Ou defensível, como queiram. Então, ela tinha íngremes encostas nos seus lados, leste, oeste, sul, e com várias fontes próximas, sendo de particular importância a fonte de Gion para o abastecimento de água. Meu querido, esta é a história de Jerusalém. Desde o rei Zedequias até o ano 70. Então eu quero que você aprenda uma coisa. Aprenda a respeitar o que a Bíblia fala. Esquece o que o seu pastor, os seus líderes cegos estão te ensinando. Eu prometi a você de trazer a parte 2 e te trouxe. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O vídeo ficou grande. Nós já estamos a 50 minutos. Quase 50 minutos. Mas estude mais a Bíblia. Não estude só a Bíblia. Pega compêndio. Compêndio é a história relatada, que não mente. E aí você vai ver que realmente nós fomos enganados. Eu também fui no passado, mas hoje não. Hoje eu entendo que é a graça de Deus e valorizo. Fique com Deus, fique na paz e aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Na graça para adorar a Deus,
não precisa mais de templo físico e nem de montes, você não precisa de jejum, você não precisa de campanha, você não precisa de vigília, você não precisa mais de batismo nas águas, que batismo nas águas também é a ordenança da lei, só valia antes do juízo. Depois do juízo, que foi a manifestação de Cristo em glória, acabou-se. Fique na paz. 50 minutos. Amém. Graças e paz.